E olha, a preocupação de companhias aéreas com o impacto da tecnologia 5G na segurança de voos provocou cancelamento de viagens, obrigou operadoras de telefonia a adiar a implantação da rede de alta velocidade perto dos aeroportos dos Estados Unidos. Vamos entender mais, esse assunto é importante, gera curiosidade com o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Arthur, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Band News. Traduz para a gente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e, em paralelo, se essa discussão também pode chegar ao Brasil quando a gente, de fato, tiver o 5G implementado. Boa tarde, um prazer estar aqui. O que está acontecendo é o seguinte: o 5G está sendo implantado nos Estados Unidos e a preocupação é que essa frequência, as antenas que estão sendo instaladas, elas têm uma frequência que pode interferir nos equipamentos que auxiliam os pilotos na fase final do pouso. Então, isso é preocupante, naturalmente, pela segurança, né? Eu mesmo acabei de chegar do aeroporto, estava chovendo muito, então é importante saber que nós temos esses mecanismos para poder ter um pouso seguro, né? Então, o que acontece é que, de um lado, nós temos a FAA, que é o organismo nos Estados Unidos que regula a aviação, pedindo por mais testes, por mais evidências de que não há interferência. E do outro lado, a indústria de telecomunicações querendo fazer o rollout, a instalação do 5G, que já foi adiado por 2 semanas. E aí, as empresas de telecomunicação estão propondo o seguinte: fazer uma zona de 2 milhas ao redor dos aeroportos e diminuir a potência das antenas para que os aeroportos continuem operando. Bom, qual que é o impacto prático enquanto esses testes são realizados, que inclusive estão sendo feitos aqui no Brasil também, né? Por enquanto, nós temos alguns modelos de aeronave que tiveram os voos suspensos e várias companhias aéreas que estão adiando seus voos. Nós tivemos mais de 500 adiamentos nos Estados Unidos nos últimos dias. Então, isso num momento em que já tem menos tripulantes trabalhando por causa do Covid, é um cenário muito preocupante. Eu só queria lembrar que toda a tecnologia que chega causa esse tipo, né, de investigação, de teste. É só lembrar o que aconteceu quando nós tínhamos a chegada da telefonia celular, que havia um medo que se as pessoas se aproximassem dos postos de gasolina, poderia acontecer uma tragédia, né? Então, claro, precisamos de mais evidências, né? O que eles estão falando nos Estados Unidos é o seguinte: que por mais que já tenha 5G em muitos países do mundo, mais de 60 países, cada país é um caso muito individual. Então, eu não ficaria surpreso se essa discussão também chegasse aqui no Brasil. Perguntar sobre isso, porque na Europa a coisa não foi tão polêmica assim, né? E emendando aqui, a gente infelizmente está com um tempo curtinho, mas eu queria te ouvir sobre o que já se pensa, o que já se fala sobre a utilização do celular ali, dentro do avião. Essas regras foram sendo flexibilizadas com o passar do tempo. Antes a gente tinha que entrar no avião, já desligar, deixar no modo avião, não podia usar em momento algum do voo, e aos poucos isso vai sendo flexibilizado. Isso pode acontecer também com a questão do 5G ou não? Eu entendo que sim. Então, o que acontece é que a regra de um país não pode ser simplesmente importada no outro, porque, como eu falei, depende do regulamento aeronáutico, depende das antenas que estão sendo utilizadas, da frequência, de quais são os aviões que normalmente voam também naquele país. Esse ponto que você trouxe mostra muito sobre isso. Até hoje, nós temos algumas aeronaves que têm essas restrições. Então, o que acontece? Os instrumentos são testados. E nesse caso, o que eles estão trazendo aqui como dúvida é justamente em relação ao altímetro, que é um dos instrumentos mais fundamentais para que o piloto saiba a distância que ele tem e a altura para a cabeceira da pista. Então, o que eu imagino que vai acontecer é muito teste, muito debate, e ao longo do tempo eles vão encontrar um denominador comum aí entre o avanço do 5G e a segurança aeronáutica. Eu aposto que a gente vai falar sobre isso quando o 5G de fato estiver implementado. A gente vai só adiar essa pauta para tocar nela novamente, com certeza, né, Arthur? Obrigada aqui pela conversa. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde.